Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Muito obrigado, mestre Gualberto, por mais uma vez estar aqui conosco, nos dar a oportunidade de trazer para nós o que é a vivência desse estado natural, desse estado livre, desse sentido de ser alguém. Mestre, eu vou ler um trecho hoje do livro do Joel chamado O Suprimento Invisível. Nesse trecho, o Joel comenta o seguinte: enquanto acreditarmos que somos algo exterior a Deus e tentarmos regressar a Ele, enquanto forcejarmos por trazer Deus para dentro da nossa experiência, continuaremos a nutrir o sentimento de separação de Deus. Mestre, você podia falar um pouco para nós sobre o que é esse sentimento de separação, essa dualidade e unidade? Aqui, mais uma vez, é necessário a gente ter uma aproximação muito clara a respeito da verdade sobre quem nós somos. Essa procura de trazer Deus à nossa experiência é um grande equívoco, porque, na verdade, nós é que temos que sair dessa experiência, que é a experiência de Deus. É o inverso. Nossas ideias são truncadas, elas são equivocadas. Nós acreditamos existir aqui, dentro da experiência. Na verdade, nesta crença, com esta crença, nós somos os invasores dessa experiência. Porque essa experiência, ou aquilo que aqui está presente, é a realidade de Deus, é a realidade da verdade, é a realidade única, é a realidade indescritível, inominável, que nós chamamos de Deus. Nós chamamos de Deus a uma realidade, a uma verdade que desconhecemos. Nós acreditamos que essa realidade ou verdade, que por sinal desconhecemos, pode se tornar algo presente dentro da nossa experiência conhecida. Aqui estamos diante de um erro, de uma ilusão, de uma crença. A crença de que existimos dentro dessa experiência e que nessa experiência na qual nós existimos, podemos trazer Deus também para dentro dessa experiência. Na verdade, essa experiência não contém essa identidade, que é o eu. Esse eu é um conjunto de afirmações, de formulações, de ideias, de conceitos, de crenças que o pensamento cria e sustenta em cada um de nós como sendo real. A isso o pensamento chama de eu. Eu agora aqui. Não há esse eu agora aqui. Agora aqui só há a realidade de Deus. Não podemos trazer Deus a essa experiência, porque Deus, repito, é aquilo que se mantém desconhecido, fora da própria mente como nós a conhecemos. Dentro da mente como nós a conhecemos, todo o conteúdo dela é o conhecido. Isso explica, Gilson, porque é completamente sem sentido ter qualquer crença. A crença é um pensamento. Nós trazemos Deus, a realidade inominável, indescritível, que está além do conhecido, a uma ideia, a um conceito conhecido e reconhecível pela própria mente. E isso é uma fraude, isso é uma ilusão. Então, o conceito de Deus, ou a crença, é uma ilusão projetada pelo próprio pensamento. Tudo o que nós precisamos aqui é tomar ciência de que esse eu é um intruso, de que a ilusão dessa identidade agora aqui
é uma impostura. Nós somos o impostor. Então, o sentido de um eu é o sentido de um impostor dentro da experiência. Então, tudo que nós precisamos é investigar a natureza desse eu, desse impostor, perceber que o movimento dele é o movimento da mente, desta mente egóica, desta mente ilusória, que é resultado de programação, de condicionamento, de crenças, de conceitos, de ideias. O fim para essa ilusão do eu é a revelação de que Deus é a única realidade presente, agora e aqui. Então não se trata de trazer Deus à nossa experiência. Por isso que o Joel diz, não é possível trazer Deus à sua experiência. Você não pode trazê-lo à sua experiência, como você não pode encontrá-lo. Por isso que a nossa ênfase aqui sempre está, não é em estudar quem é Deus, mas estudar qual é a verdade desse eu que acreditamos ser. Então, a base para esta revelação de Deus está no autoconhecimento. O autoconhecimento lhe revela a ilusão de um eu presente. É muito paradoxal a própria expressão autoconhecimento, porque não se trata de um eu que conhece a si mesmo. As pessoas têm usado a expressão autoconhecimento, em geral, na psicologia, na filosofia, ou por aí afora, nesse sentido. E não é nesse sentido que nós usamos aqui a expressão autoconhecimento. Aqui, a expressão autoconhecimento é a ciência de que não existe um eu para ser conhecido. Então, a constatação desse eu é a constatação da ilusão. É por isso que eu tenho usado um outro termo também. Eu chamo isso de a visão da ilusão da ignorância. Nós precisamos ver, nós precisamos constatar essa ilusão. Precisamos perceber, ter ciência dessa ilusão. Quando percebemos essa ilusão, existe o fim para essa ignorância. Então, a constatação da ilusão é o fim para a ignorância. E a ilusão é a identidade de um eu presente, aqui, dentro do viver, dentro desse instante, nesse momento presente, na relação com o outro, na relação com o mundo, na relação com a vida e nesta procura de uma relação com Deus. Essa é a dualidade, porque esse eu não é real. Ele está se projetando em um ideal de realizar Deus no futuro, o que implica o que eu tenho chamado de ilusão do tempo, que o pensamento cria para alcançar isso no futuro. Se há uma realidade, essa realidade está aqui e agora. E essa realidade é a realidade de Deus. Então não se trata de alcançá-lo. Quanto ao outro, eu e você, eu e ele, eu e o mundo, isso é só uma formulação do pensamento. É o pensamento que diz que existe esse eu e a outra coisa. Esse que está vendo e aquilo que está sendo visto. Isso é uma crença, é um conceito, é uma ideia. Nessa ideia está o sentido de separação de um sujeito dentro de uma experiência com objetos. E aqui esses objetos podem ser coisas, podem ser lugares, podem ser pessoas. Então tem o eu, que é o sujeito, e esses assim chamados objetos. Então essa é a dualidade. Eu e o lugar, eu e a pessoa, eu e o mundo, eu e o meu pensamento, eu e o meu sentimento,
eu e a minha emoção. Isso tudo está dentro desse princípio de dualidade. E assim também tem eu e o meu Deus. A verdade da constatação do ser, que é essa realidade única, isso é a única verdade, que alguns chamam de unicidade, eu tenho chamado de não dualidade. Esta única realidade presente é a verdade de Deus. E isso não está no tempo. Olha que coisa curiosa. Para nós, esse momento é o momento presente. E o passado aconteceu ontem. E o futuro irá acontecer amanhã. Do ponto de vista cronológico, sabemos que isso, dentro desse sonho de vida e de mundo, tem realidade. Ou é algo real. Dentro do sonho, dentro da realidade do sonho, isso é real. Passado, presente, futuro. Mas do ponto de vista da realidade que é Deus, a única verdade aqui presente, nesse instante, não existe passado, presente e futuro. O interessante disso é saber que esse momento é a única realidade do seu ser. Aqui não há mais passado, presente e futuro. A beleza da realização de Deus é a ciência de que a única realidade presente não é algo que vai entrar na minha experiência, é algo que está presente quando o eu não está, o ego não está. Esta realidade, que é a realidade de Deus, que é a realidade do seu ser, é felicidade, completude, inteligência real, amor real. Essa é a verdade da realização, ou iluminação, ou o nome que a gente queira dar para isso. O fato é, só há isso. E isso é o inominável, o desconhecido, o mistério. Esta única realidade que nós chamamos de Deus, mas que não há como colocarmos isso em palavras. E a crença é só uma crença. Então a gente abandona a crença e pode viver isso nesse instante, nesse agora, aqui. Ô, mestre, é interessante, e eu já falei várias vezes, mas as falas do mestre são muito revolucionárias. Porque trazendo nesse conceito de crenças, mestre, eu mesmo, dentro de uma trajetória, de uma história, dentro de uma visão bem dogmática religiosa, era aquele conceito, uma crença de Deus distante, um Deus no céu. E aí, na caminhada, dentro da espiritualidade, eu substituí aquela crença de um Deus distante para a crença, a ideia de um Deus onipresente, ou seja, de um Deus que está em mim, de um Deus que está em todos. E inclusive com essa ideia de que só há Deus. E aí esse meu eu, essa identidade egóica, se agarrou nessa crença, só há Deus. E isso aí adianta para alguma coisa? Bom, com o mestre eu já vi que não adianta para nada. É só o cachorro correndo atrás do rabo. O mestre pode falar um pouco mais sobre, mestre? Isso é só um pensamento, é só uma afirmação crédula, é só uma afirmação de crença. Se você tivesse sido criado, eu tenho dito isso muito para as pessoas, em um país onde as pessoas não acreditam em Deus, você não teria essa crença. E não sentiria nenhuma falta dessa crença. Mas é interessante, a realidade de Deus é algo inegável. Mas a crença de Deus é algo cultural. É algo que recebemos dentro de uma cultura onde fomos criados. Aqui estamos enfatizando, Gilson, a realidade de Deus e não a crença em Deus. Todos têm a crença em Deus quando nascem num país ou numa cultura
onde se ouve falar de Deus, desde a infância. Então, em geral, as pessoas, elas têm de Deus um conceito, uma crença, o que não passa de uma imagem mental. Isso está totalmente afastado da realidade, porque é trazer essa realidade que está além do pensamento, além da mente, além de toda e qualquer imagem ou imaginação, para dentro da imaginação, dentro da imagem, dentro do pensamento. Então aqui se trata de tomar ciência não de quem é Deus, mas da verdade sobre quem é você. Já que não podemos na mente alcançar Deus, podemos descobrir a verdade da própria mente, desse eu. A investigação da natureza desse eu lhe mostra o que isso representa, o condicionamento, a limitação que isso representa. Isso é o fim desse eu. E com o fim desse eu, há algo que se revela agora aqui, que está presente, que é a natureza do ser, que é a natureza da verdade, que é a natureza de Deus, se mostrando como sendo o seu próprio ser. Não se trata do intelecto alcançando isso. Se trata exatamente desse intelecto programado, condicionado, perdendo o seu movimento corriqueiro. E esse movimento corriqueiro, como a própria palavra diz, esse movimento corriqueiro é um movimento de passado, presente e futuro. É o movimento de alcançar, de obter, ou de se livrar, de se abster. Então, existe sempre no ego, nesse eu, nesse movimento desse cérebro condicionado, nesse intelecto condicionado, esse movimento que eu chamei de corriqueiro, que é o movimento do tempo passado, presente e futuro. E dentro desse movimento está mais essa crença. Alguns acreditam em algumas coisas e outros acreditam em outras. São só crenças. Crenças são conceitos, são ideias, são formulações mentais. Nenhuma crença lida com a realidade. Crença lida com crença. Crença lida com conceito, com imagem, com ideia. Não estamos lidando com a verdade quando lidamos com crenças. Estamos lidando com conceitos. É isso. Ô, mestre, bem dentro desse tema, a gente tem a pergunta da Marlene Silva. Ela pergunta o seguinte: gratidão, mestre. Como viver essa realidade livre de crenças e condicionamentos? Simplesmente se livrando delas, dos condicionamentos e das crenças. É necessário uma mente livre, o que requer um cérebro descondicionado, uma mente descondicionada. Enquanto estivermos presos a modelos de cultura, a modelos de propaganda, a modelos de ensinamentos, a modelos de aprendizados dado por outros, por ideias, por livros, por conceitos diversos, por movimentos externos a nós mesmos, estaremos sempre dentro de uma limitação, que é a limitação do próprio pensamento. Tudo que as informações, as crenças, os livros, os ensinos nos dão são mais informações, são mais formações, são mais condicionamentos, são mais crenças. Precisamos de um esvaziamento, Gilson, de todo esse conteúdo psicológico, de formação, de cultura, de aprendizado,
teórico, conceitual, livresco, de conhecimentos diversos, para termos a verdade desta descoberta, desta sabedoria inata, que é a sabedoria do ser, que aflora quando a inteligência desperta. Essa inteligência desperta com o despertar daquilo que eu tenho chamado de nova consciência, de nova mente, desse novo cérebro. Isso é possível quando estamos além dos condicionamentos, das crenças, dos ensinos e dos direcionamentos específicos dados pela informação, pela propaganda, pela cultura. Precisamos descobrir a simplicidade, Gilson, de ser pura consciência. Isso é pura e real inteligência. Essa é a sabedoria de Deus. Não é a visão mais da mente, portanto, não é mais a visão do mundo. A sabedoria de Deus, as Escrituras dizem que parece loucura para o homem, porque a sabedoria de Deus trata a partir dessa inteligência. Não lida com esse conhecimento de palavras, de conceitos. Então aqui se trata de uma autodescoberta. Temos que abrir esse único livro que contém toda esta sabedoria divina, toda essa sabedoria de Deus. Esse livro se abre dentro de cada um de nós pelo autoconhecimento, pela real meditação de uma forma vivencial. Então, algo se revela além da mente, além do eu, além do conhecimento, além de todo o condicionamento, além de todas as crenças. Ô mestre, até dentro desse ponto, se o mestre puder falar um pouco mais. Muito se tem um conceito dentro da psicologia onde o autoconhecimento é conhecer, é crescer como pessoa, é se desenvolver. Dentro da espiritualidade, se tem algo em relação a esse autoconhecimento ou até uma investigação para investigar e encontrar em si o ser, encontrar em si Deus. E aí eu queria que o mestre falasse um pouco mais sobre essa autoinvestigação, esse autoconhecimento dentro dessa ideia que o mestre traz. Aqui, Gilson, não se trata de encontrar o ser, de encontrar Deus, e muito menos fazer uma introspecção na tentativa de internamente descobrir esta coisa. Em geral, as pessoas, pela introspecção, elas querem encontrar nelas virtudes, encontrar nelas bondade, compaixão, atributos divinos. A isso elas chamam de se encontrar com Deus dentro de si mesmas. Não é disso que estamos tratando aqui. Não se trata de uma introspecção. Se trata aqui, Gilson, de um esvaziamento desse conteúdo psicológico adquirido ao longo de milênios, que tem dado a cada um de nós um conjunto de predisposição de crenças que nos faz sentir e pensar dentro de uma cultura condicionada, programada pela propaganda, pela educação. Então, somos criaturas humanas que estamos sempre repetindo o mesmo programa da cultura onde fomos criados, educados. Isso faz de nós, criaturas humanas, ambiciosas, avarentas, medrosas, preocupadas, enciumadas, ansiosas, deprimidas, infelizes, cheias de conflitos internos, carregadas de medo,
E tudo isso como algo que é resultado de um condicionamento. Isso está assentado na base desse sentido, desse eu ilusório que não tem sido investigado. Aqui se trata de aprender a arte de observar esse movimento do eu. Nesta pura observação, ele se desfaz. Uma direta constatação de cada pensamento, de cada sentimento, de cada emoção, de cada resposta vindo do passado, sendo visto agora, aqui, sem qualquer resistência, sem qualquer luta, sem qualquer desejo de alterar ou mudar isso. A direta e pura constatação, sem esse eu, sem esse observador, sem esse experimentador, faz com que isso que se mostra aqui se dissolva, seja visto e desapareça. É isso que eu tenho chamado de esvaziamento desse conteúdo psicológico que é o eu. Esse conteúdo psicológico é o que nós chamamos de consciência. Essa consciência humana, essa consciência do eu, é esse conjunto de programa, de respostas vindas do passado, de repetição, de cultura e de humanidade. Tem se repetido há milênios no ser humano. A não ser que você acorde para a realidade do seu ser, você vai viver como todos viveram antes de você, dentro dessa mesma condição de identidade egóica, preso dentro desse modelo de condicionamento, carregando toda forma de sofrimento, vivendo uma vida egocêntrica e, naturalmente, infeliz, porque não tomou ciência da realidade do seu ser, não despertou nessa vida para a realidade de Deus. Então, aqui se trata não da introspecção ou da tentativa de melhorar como pessoa, mas de compreender a ilusão desta pessoa, desse sentido de alguém dentro do viver, agora aqui na vida. É o fim para esse sentido de separação entre você e a vida, entre você e o outro, entre você e Deus. Isso é uma real aproximação do autoconhecimento. Qualquer outra coisa com o nome de autoconhecimento é mais uma técnica, uma prática, algo que pode melhorar você como pessoa, mas não é disso que estamos falando. Estamos falando de uma outra coisa, estamos falando do despertar de uma nova consciência, de uma visão que é a visão do sábio, que é a visão do ser, que é a visão de Deus, nesta vida, agora e aqui. Gratidão, gratidão, mestre. É uma liberdade poder realmente estudar apenas a si mesmo, né? Estar como o mestre tanto nos instiga nessa real meditação, nesse olhar, esse movimento doido de pensamentos. Mas, mestre, já chegamos no nosso tempo aí. Gratidão por mais esse videocast. E para você que está assistindo o vídeo, deixa o like, faz comentários, pode trazer mais perguntas que a gente traz para os próximos videocasts. E quem sentir, quem tem algo, um fogo dentro de si por essa realização, por Deus, fica o convite para vir para Satsang, que são esses encontros intensivos de final de semana com o mestre. Aqui no primeiro comentário fixado vai ter o link do grupo do WhatsApp sobre as informações dos encontros. Então, mais uma vez, gratidão, mestre. Eu quero lhe convidar a uma vida livre em amor, liberdade, felicidade, a essa união consciente com Deus, na linguagem de Joel Goldsmith, a uma vida livre desse sentido de separação, desse sentido de dualidade.